Bom dia, meninos! Nossa segunda aula, a segunda semana, a gente vai dar continuidade a princípios de dinâmica. Então, hoje a gente vai ver a segunda lei de Newton. Na semana passada, a gente viu a primeira lei, que era a lei da inércia, né? A gente aprendeu lá através da simulação como era a questão da inércia. A gente vai fazer uma breve revisão aqui. Só que agora a gente vai ver a segunda lei, adiantando que são três. Então, segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica. Segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica, ela trata exatamente do surgimento do negócio chamado aceleração. Inclusive, essa daqui vai ser a fórmula mais importante, vou até colocar mais destacada aqui, que vocês vão ter em todo o ensino médio. FR igual a M vezes A. Esse FR aqui é força resultante. E a gente vai saber o que é força resultante numa simulação, embora a gente já tenha feito exercícios com força resultante. O M é a massa e o A é a tal da aceleração, beleza? Então vamos dar uma leitura aqui. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, que foi o que a gente viu, diz que um corpo só modifica seu estado se uma força for aplicada sobre ele. E esse estado a gente viu no vídeo passado que ele se apresentava de duas formas. Ele podia estar em repouso, onde sua velocidade era zero, e a força resultante sobre ele era zero, então ele estava parado em repouso. Ou então ele podia estar em movimento uniforme, onde a força resultante sobre ele também era zero, porém a velocidade não era zero. E isso a gente chamava de movimento uniforme, a gente vai ver daqui a pouco. Aliás, é o mais comum a acontecer. Sendo assim, Newton estabeleceu uma lei que representa o efeito de todas as forças que agem sobre um corpo e que resultam em movimento. Que princípio foi esse? Foi exatamente a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental. Nessa segunda lei, quer dizer que a resultante das forças, que é essa daqui, ó, que agem sobre um corpo de massa constante, ou seja, a massa não muda, se dá pelo produto dessa mesma massa, produto ao pontinho, pela aceleração resultante. Ele só está dizendo, explicando o que é essa fórmula aqui, que a força resultante sobre um corpo é igual a massa vezes a sua aceleração. Então, dessa forma aqui, ele diz que um corpo só tem aceleração, se for aplicado em cima dele uma força. Só existe aceleração se tiver força. Só que essa força, geralmente, ela não é uma única força. São várias forças. E eu tenho que fazer a soma dessas forças. E como a gente sabe, força é vetor. E a gente vai ter que se lembrar lá dos vetores. Vamos em frente aqui. Então, a equação acima, que é aquela que a gente viu, fornece, vou colocar aqui, voltar aqui, certo. A equação acima nos fornece a resultante dessas forças, e é chamada de equação fundamental da dinâmica, que é a mais importante que eu disse para vocês, né? Imagine uma brincadeira de cabo de guerra. A gente viu essa brincadeira de cabo de guerra naquela simulaçãozinha dos times azul e vermelho. Então, vocês estão sabendo disso daqui. E sobre a questão da força resultante, né? É só olhar o vídeo da aula anterior. O que é mais importante saber aqui é que existem algumas forças importantes que a gente tem que estudar, né? E essas forças importantes que a gente tem que estudar, uma delas é a força-peso. A força-peso é a força de atração que a Terra, por meio da aceleração da gravidade, exerce sobre um corpo. A gente vai já ver isso aí.
Estamos todos, pessoas, animais, objetos e afins presos na Terra, pois a todo momento somos atraídos para seu centro. Assim, sempre que lançamos uma bola para o alto, por exemplo, ela retorna à Terra. Então, primeira força importante que a gente tem que lembrar, força peso. Essa força aqui, ela chama-se peso. Força peso. Chama-se força peso. A força peso é a mesma. Essa fórmula aqui, ela não é diferente da lá de cima, só mudaram as letras, porque o peso ele é uma força, tem a massa e G é a gravidade, que é o mesmo A lá. Esse G, a gravidade aqui na Terra, a gente vai ver no livro, que ela tem um valor específico. Esse valor de G aí, ela é G igual 10 aproximado metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Esse daqui é o valor de G. Esse daqui é o valor de G. Isso quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade de uma coisa, quando abandonada, né, no campo gravitacional terrestre, ela aumenta de 10 metros por segundo. Outra força importante que a gente tem que aprender é essa daqui, a força elástica, que a gente vai já ver também na simulação. Força gerada devido à deformação de uma mola. Se uma mola é comprimida ou distendida, eu vou mostrar isso aqui, sua tendência é voltar para o estado normal. Então, eu tenho aqui outra fórmula importante para a gente aprender, que é a chamada força elástica. A força elástica ela tem um nome. O nome dela é Lei de Hooke. Não é o Hulk dos Vingadores. A Lei de Hooke. E ela define o que é a força elástica. Futuramente a gente vai ver o que é esse K e o que é esse X. Para adiantar, esse K chama-se constante elástica. Eu esqueci aqui o S, desculpe, é elástica, não é elática. E esse X aqui a gente chama de deformação. A gente vai ver também na simulação, beleza? Voltando aqui, no caso da força elástica, aqui, que foi que eu fiz aqui, pronto. No caso da força elástica, é dado pela lei de Hooke, foi o que eu acabei de falar, que leva em conta as características da mola, e a gente vai ver na simulação, não da massa que está presa a ela. Na equação acima, K é a constante elástica da mola. Eu vou mostrar também o que é constante elástica e como é que ela se caracteriza. Que caracteriza a sua capacidade de voltar ao estado normal quando deformada. E X, como eu acabei de falar aqui, é a deformação em metros que a mola sofre. Beleza? Então, resumindo lá, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Essa daqui é a fórmula mais importante que a gente vai aprender. A gente vai ver isso daqui através da simulação, tá bom? Então, eu tenho aqui aquela simulaçãozinha que a gente viu na lei da inércia, né? E ela é um pouquinho mais elaborada e a gente vai aprender como é que isso funciona, tá bom? Antes disso, a gente vai fazer uma breve revisão da primeira lei, que é a lei da inércia. Para isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou dar stop aqui, eu vou tirar o atrito, né? Quando eu tirei, eu pus o atrito, tá vendo? Ó? A superfície, ela muda, tá vendo? Essa superfície, ela ficou mais
áspera, digamos assim, né? Peludinha. E quando eu tiro o atrito, vai diminuindo, tá vendo? Aí ficou gelo. Então, eu vou colocar aqui a soma das forças, os valores disso, as massas, né? Isso daqui tem 50 kg, isso daqui tem 200, se eu pôr, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? 200 kg. Então, vamos lá. Eu vou pôr a velocidade, vai aparecer aqui, tá vendo? Ó? E eu vou pôr a aceleração também, que ela vai aparecer aqui, tá bom? Então, vamos observar isso daí, o que vai acontecer. Então, tá paradinho aqui, eu vou pegar, vou colocar uma força aqui, dá para botar, não, né? Vou pôr aqui a força, porque não tem condição de botar a força se não tem a massa, né? Então, eu vou botar aqui uma massa de 50 kg, vou dar um pauzinho aqui, então eu vou botar a força. Todo mundo tá vendo aqui, né? Vou botando a força, então eu vou tentar colocar aqui 100. Então, vamos lá, ó. Eu coloquei aqui uma força de 100 newtons, tá aqui, ó, 100 newtons. Beleza? A velocidade aqui, ela tá aqui, 0, né? Vou voltar aqui. A velocidade aqui, ela é 0, tá vendo, ó? Por enquanto, né? A aceleração aqui é 0, por enquanto também. Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho a seguinte situação. Quando eu der o play aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai prestar atenção aqui na velocidade e na aceleração. Beleza? Lá vai, play. A velocidade está aumentando e a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Todo mundo está vendo aí, né? A velocidade está aumentando e a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Parou. O que foi que aconteceu agora? Acabou a força, não tem mais força. A aceleração é 0, mas a coisa continua se movimentando a 40 metros por segundo. Então a gente diz que ele está numa condição de inércia. Que ele está numa condição de inércia. Ele só vai parar quando surgir uma força aplicada que faça isso daqui parar. Beleza? Mas como foi que apareceu? Voltando aqui. Como foi que apareceu aquela aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Vamos fazer de novo aqui. Soma das forças, massas, velocidade, 50 kg, né? Vou tirar todo o atrito. Vou dar um stop aqui, vou colocar 100 aqui. 100. Então é o seguinte, vamos lá. Então, lembrando lá do princípio fundamental, fica desse jeito aqui. Vou escrever aqui, tentar escrever aqui, pronto. Que a força, vou escrever maior, né? Que a força, e essa força chamava-se força resultante, né? Que a força resultante era igual a massa, a massa vezes a aceleração. O computador está lento aqui. Será a força resultante. Ora, a minha força resultante aqui só tem uma por enquanto, né? Ela é quanto? Ela é 100. Isso daqui é igual a massa, que é 50, vezes a aceleração. Resolvendo isso daqui, resolvendo essa continha, a aceleração fica igual a 100 dividido por 50. E isso daqui nada mais é do que 2 metros
por segundo, né, ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado é exatamente a aceleração que vai aparecer aqui quando eu der o play. Beleza? Então, quando eu der o play aqui, surgiu 2 metros por segundo ao quadrado. Então, isso quer dizer que a cada segundo que passa, essa velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Com o passar do tempo, ela chega até 40 metros por segundo, né? Dá para a gente calcular até o tempo, que é o tempo que ele não aguenta mais empurrar, que ele cai. E quando ele para de aplicar a força, está aqui, ó, força aplicada virou 0, mas a coisa continua em movimento. E a aceleração é 0. Essa coisa, eu vou dar uma parada aqui, ela vai ficar em movimento constante, que a gente chama isso daqui de MRU, movimento retilíneo uniforme. Mas ela só vai ficar constante até o ponto que aparecer outra força que vai fazer ela parar. No caso aqui, eu vou colocar uma força de 50 newtons. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Beleza? Vamos tentar colocar aqui uma força de 50 newtons. Opa. Pronto, então vamos tentar uma força de 50 newtons para lá. Beleza? Quando eu der o play aqui, o que é que eu vou observar? Que essa velocidade aqui vai começar a diminuir, né? Porque eu estou aplicando uma força contrária ao movimento. E se vocês observarem aqui, a soma das forças, ó, é 50 newtons, só que do lado contrário agora, né? Contrário ao movimento. Então vamos lá. Vou dar o play aqui. Apareceu uma aceleração, vou dar o pause aqui. Observem a seguinte coisa. Apareceu uma aceleração, tá vendo? Ó? Só que agora ela é negativa, tá vendo o sinalzinho aqui de negativo? Isso quer dizer que ela está no sentido contrário. A gente chama isso daqui de desaceleração. O nome disso daqui é desaceleração. O nome disso daqui tem um nome, tá aqui, vou colocar aqui. Desaceleração. Desaceleração. Está tendo uma desaceleração. Beleza? Vamos voltar. Dar o play aqui. A velocidade está diminuindo, porque a cada segundo que passa, ela diminui de 1 metro por segundo. Vamos lá. Tá vendo? Ó? Demora mais um tempo. Até o momento que a velocidade vai para 0. Agora, nesse caso, ela está indo no sentido oposto. Então ela volta, só que ela está indo no sentido oposto. Beleza? Só que é o seguinte. A soma das forças sobre um corpo quer dizer que existe geralmente mais de uma força. E os exemplos que eu dei anteriormente, quando não há a presença do atrito, que é uma força que faz o movimento parar, né? O carro só freia porque existe o atrito entre o pneu e o chão, o asfalto. Então, agora a gente vai ver que existe forças que fazem esse negócio parar e ficam parados definitivamente. E a gente vai ver através disso daqui. Então é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a mesma força. Deixa eu ver se eu consigo botar 200. Não, 100. 100 mesmo. 100.
Então, tem uma força aplicada de 100 newtons para lá. Beleza? Percebam que apareceu essa força aplicada, que é a laranja e a vermelhinha. Ele está dizendo que a força de atrito também é 100 newtons e a força aplicada para o lado de lá é 100. Então, eu tenho duas forças se equilibrando. O atrito para lá é 100 e a força aplicada para lá é 100. O que quer dizer? Que a soma das forças, então, vai ser zero. Isso daqui não vai sair do lugar. Isso daqui só vai sair do lugar a partir do momento que a força aplicada for maior do que o atrito. Porque quando a força aplicada for maior que o atrito, a soma das forças não vai ser mais zero e vai surgir quem? Uma aceleração. Se surgir aceleração, surge movimento, a velocidade disso daqui muda. Beleza? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a força aplicada. Lá vai. Aumentando a força aplicada. A soma das forças começou a ser diferente de zero. Vocês estão vendo aí. Né? E eu vou parar isso daqui em 50. Então, a força de atrito 125 e a força aplicada 175. Se eu for lá para a segunda lei de Newton, eu vou ter a seguinte situação. Força resultante, força, opa, tá maiúsculo, força menorzinho resultante, ela vai ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Só que quem é a força resultante para esse caso aqui? É 175 para lá, menos 125 para cá, né? Porque são vetores, então a gente se lembra como é que fazia a soma de vetores. Então fica 175 menos 125 é igual a massa, que é 50, tá aqui a massa, ó, 50 vezes a aceleração. Resolvendo isso daqui, eu posso ajeitar, tanto faz, 50 vezes a aceleração é igual 175 menos 125. Tá aqui o valorzinho, que é exatamente, ó, 50. Então, voltando para lá, voltando para cá, dá 50. Se eu resolver isso daí, eu vou chegar aqui, a aceleração é igual a 50 dividido por 50. Isso daqui fica igual a 1 metro por segundo, pequenininho aqui, ao quadrado. 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu acabei de descobrir que a aceleração ela é 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, se eu der o play aqui, vamos lá. Eu devo ter mudado alguma coisa aqui. Ah, mudei sem querer. Ó. Quando eu cliquei aqui, eu mudei aqui para 94, né? Por isso que apareceu 1,62. Mas a gente pode fazer a conta de novo. Vamos lá, fazer a conta de novo. Não sei o que foi que eu fiz aí, que a soma dá 81 agora, né? Acho que eu cliquei sem querer aqui. Mas deixa eu voltar aqui. Foi, eu cliquei sem querer aqui, ó. Aqui era para ser 125, não era? Pronto. Aqui era para ser 125. Vamos lá, dá o play aqui e ver quanto é que fica. Agora sim. Tá vendo? 1 metro por segundo ao quadrado. Voltou agora porque só tem a força de atrito do outro lado, né? Aí ele vai desacelerando em 2,5 metros por segundo ao quadrado.
Se eu der um play aqui, quando faltou a força de aplicação, que o cara não estava mais aplicando, ficou o quê? Ficou só a força de atrito para parar o negócio. Então a gente pode fazer do mesmo jeito lá. Ó. Se ficou só o quê? Força resultante. Vou botar o R grande, não tem problema não. É igual massa vezes aceleração. Então, a força resultante que ficou depois foi 125, tá vendo? 125, só que sentido oposto. E a massa é 50 vezes aceleração. Se eu resolver isso daqui, a aceleração é igual a 125 dividido por 50. 50, né? Então, a aceleração, ou desaceleração, porque é negativo, né? Fica igual a 2,5 metros por segundo pequenininho ao quadrado. Fica negativo aqui, porque ele está desacelerando o movimento. Então, eu podia botar um menuzinho aqui sem problema nenhum, para dizer que isso é desaceleração. O menos ficou ridículo, né? Beleza? Para concluir nossa aula, é bom lembrar, através desses exemplos aqui, que eu tenho várias maneiras aqui de ter a força resultante. Então, nem sempre a força resultante ela vai ser só uma força, né? Como a gente viu lá no caso do atrito. Então, isso daqui é um breve resumo das forças resultantes aí que vão aparecer. Aqui, por exemplo, a força resultante ela está se aplicando sobre uma massa e a força resultante, tá vendo? É a força massa vezes a aceleração. Como tem só ela, é massa vezes a aceleração e a aceleração é na mesma direção e sentido dele, beleza? Já nesse segundo exemplo aqui, é exatamente o exemplo lá do atrito, né? Que agora eu tenho duas forças sobre uma massa. Então, a força resultante aqui é massa vezes a aceleração, que é o princípio fundamental, porém, a força resultante é a subtração das duas. É a maior menos a menor. E a aceleração vai ser para o lado da maior ou da resultante. Né? Então, tá aqui, foi o que a gente fez no caso do atrito. Lembra, né? Beleza? Nesse caso aqui, também pode ser vertical, né? Que é o mesmo caso desse daqui. A única diferença é que a direção é vertical e essa daqui é a direção horizontal. No exemplo D, eu tenho três forças aplicadas. Eu tenho uma grande para lá e duas para cá. Então, a força resultante ela vai ser a soma vetorial de todas essas forças, que é a força 1 para lá menos as duas que estão atrapalhando ela. Então, a força 1 menos F2 menos F3. Então, a força resultante aqui, pelo princípio fundamental, então, ia ser F1 menos F2 menos F3 igual a massa vezes a aceleração. Percebam, eu não tenho que decorar todas as fórmulas. É sempre uma fórmula. A fórmula é essa. A única diferença é que para cada caso eu tenho mais de uma força. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três. Percebam que aqui está na mesma direção, só que em sentidos opostos. No exemplo E aqui, eu tenho aquela condição em que elas estão perpendiculares entre si. Então, a força resultante, a gente já viu isso, ela é dada pelo teorema de Pitágoras. Então, quando eu encontrar um problema em que as forças aplicadas na massa elas estiverem perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, eu vou descobrir a força resultante através do teorema de Pitágoras, né? E, finalmente,
Isso aqui a gente viu também, e vocês devem ter visto com o professor Felipe, ou o professor Adilon, que nesse caso aqui, eu não tenho nem esse caso, que é só uma, eu tenho um caso que são duas, né? Mas só que elas não estão na mesma direção, nem no mesmo sentido, nem em sentidos opostos, muito menos formando um ângulo 90 graus. Elas estão formando um ângulo alfa qualquer. Então, para descobrir a força resultante, eu uso essa fórmula, que é a chamada lei dos cossenos. Beleza? Então, por hoje a aula acabou. Na aula seguinte, da próxima quarta-feira, a gente vai fazer a força-peso e a força elástica, que é a lei de Hooke. Beleza? Até mais.